Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que já havíamos comentado aqui que aliados do presidente Jair Bolsonaro estavam aproveitando postagens e pronunciamentos do presidenciável Ciro Gomes contra Lula para desgastar mais ainda o presidenciável e, assim, beneficiar Bolsonaro. Hoje, quinta-feira, 26 de maio, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo começa dizendo que integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro querem ampliar a visibilidade das críticas de Ciro Gomes a Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditam que, ao evidenciar os ataques de Ciro contra o petista, conseguem neutralizar um potencial movimento de voto útil em Lula no primeiro turno, o que poderia levar a uma vitória do petista. Na última pesquisa IPESP, Lula marcou 44% das intenções de voto e Ciro 8%, o que somado passaria dos 50%. Um sinal de que a estratégia bolsonarista entrou em campo são postagens feitas por aliados do presidente, como da deputada Bia Kiss e do delegado Alexandre Ramagem, replicando vídeo em que Ciro diz que Lula não foi inocentado, mas teve o processo anulado pelo STF. Segundo ainda a mesma coluna do Estadão, aliados de Ciro admitem terem sido pegos de surpresa pela iniciativa bolsonarista. Acreditavam que só o PT dizia que as críticas contra Lula favoreciam Bolsonaro. E prossegue. O presidente do PDT, Carlos Lupe, diz que os bolsonaristas deveriam mostrar também os vídeos em que Ciro chama o presidente de bandido, ignorante e Beelzebub. E acrescenta, Carlos Lupe, nosso papel é mostrar a nossa diferença dos dois lados. Temos profundas diferenças com Bolsonaro e algumas diferenças com Lula. Senão, estávamos todos no mesmo palanque. Ainda sobre os jornais nacionais, referindo-se à política ou a políticos local, ontem, comentando sobre a candidatura a presidente da República da senadora Simone Tebet, lembramos que tem tucanos defendendo o nome do senador Tasso Gereissati para ser o candidato a presidente do PSDB, e um outro grupo, também de tucanos, defendendo o nome de Tasso como candidato a vice na chapa de Simone Tebet. Nós duvidamos que Tasso seja candidato a uma ou outra posição. Hoje, a coluna política do Estadão faz o seguinte registro. Tasso Gereissati confidenciou a pessoas próximas que se vê pressionado a assumir a vice de Simone Tebet, caso Eduardo Leite confirme que está fora do páreo. O gaúcho já disse internamente que não quer a vaga. Tasso tem dito que não tem apetite pela vice-presidência e que sua família é contra a empreitada, mas pediu tempo para pensar.
O deputado federal Capitão Wagner tem intensificado os encontros regionais do seu partido no interior do Ceará, com vistas à campanha ou à sua campanha para o governo do Estado no pleito deste ano. Wagner está usando a marca União pelo Ceará nesta sua pré-campanha. A marca União pelo Ceará foi utilizada na eleição de 1962, quando foi eleito governador do Ceará, Virgílio Távora, apoiado pelo governador da época, Parsifal Barroso, que venceu o próprio Virgílio na eleição anterior, em 1958. Na nossa avaliação, a União pelo Ceará da década de 1960 tinha propósito bem diferente da atual, encabeçada pelo capitão Wagner. Vamos ouvir a avaliação que está nas redes sociais do nosso blog. O deputado federal capitão Wagner está usando a marca União pelo Ceará na sua pré-campanha de candidato a governador do Estado. União pelo Ceará foi criada no Estado pela primeira vez em 1962, na eleição de Virgílio Távora para governador do Ceará, depois de haver sido derrotado em 1958 pelo então governador Parsifal Barroso. Aquela união pelo Ceará era exatamente a união do governador que havia derrotado o candidato à sua sucessão para evitar que a administração do Estado chegasse às mãos de pessoas que eles, Parsifal e Virgílio, consideravam não adequada para administrar o Estado. A União pelo Ceará de hoje é bem diferente daquela. Primeiro porque esta trata de um grupo de oposição para derrotar o grupo que está no governo já há algum tempo. E esta União pelo Ceará difere também no fato de que aquela apresentava inovações para a administração do Estado, como, por exemplo, Virgílio defendia, na época, a modernização da administração estadual a partir de um planejamento para o seu governo e os futuros. Esta união é uma união de oposição para derrotar a situação por derrotar a situação. Até aqui não tem apresentado um projeto que mostre ser melhor do que está sendo executado até agora. Ademais, esta oposição em nada tem contribuído para que o atual governo avance mais ainda. E não avança exatamente porque falta cobrança da oposição. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as candidaturas presidenciais de Ciro, Tebet e Bivar ficam fragilizadas com as divergências internas dos seus respectivos partidos. Stephanie. Bom dia,
Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção, internautas do blog do Edson Silva. A matéria da Folha de São Paulo destaca que, com a desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, estreitou as candidaturas de centro à presidência da República, mas não reduziu os desafios dos pré-candidatos que devem concorrer com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo com os recursos robustos do fundo eleitoral e um grande contingente de deputados, prefeitos e vereadores país afora, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB e Luciano Bivar do União Brasil enfrentam divisões internas, palanques duplos e até esvaziamento dentro de seus próprios partidos. Os três terão como desafios frear a debandada de aliados, conquistar palanques fiéis nos estados e conseguir mobilizar uma militância que consiga medir forças com apoiadores do presidente e do ex-presidente Lula, dois líderes com uma ampla base social. Disputando a presidência pela quarta vez, Ciro Gomes é o único dos três pré-candidatos de partidos de centro que tem uma militância mais orgânica nas ruas e principalmente nas redes sociais. Seu ponto, seu ponto fraco para a eleição deste ano são os palanques frágeis na maioria dos estados. Dentre os maiores colégios eleitorais, o PDT concorrerá a governos estaduais com nomes competitivos no Ceará, Rio de Janeiro e Maranhão. No Ceará, terra natal e base eleitoral de Ciro Gomes, o partido vive uma crise com o PT em torno da escolha do candidato à sucessão. De um lado, os petistas endossam a reeleição da governadora Isolda Sela, do PDT, que antecedeu ao governo em abril com a renúncia de Camilo Santana. Do outro lado, o núcleo mais ligado aos irmãos Ferreira Gomes defende a candidatura de Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. A disputa interna na coalização escalou nas últimas semanas, com ameaças de rompimento de lado a lado. Caso a parceria se mantenha, Ciro Gomes terá de dividir o palanque cearense com o ex-presidente Lula. Muito bem. A matéria prossegue e fala das dificuldades dos outros candidatos em vários estados brasileiros pela divisão interna dos seus partidos. O ex-governador Camilo Santana está no interior em campanha. Ontem ele recebeu o título de cidadania do município de Russas. Lá fez uma declaração que cala o grupo petista, que estimula uma divergência com o PDT. Segundo Camilo, o candidato a governador da coligação do PDT com o PT deve ser escolhido pelo PDT, óbvio. Mas, atenção, ele não disse que seria escolhido de acordo com os aliados, mas disse que seria escolhido pelo PDT, o que alguns petistas contestam. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva e as manchetes dos sites dos principais jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que programa de serviço voluntário é aprovado pelo Senado Federal e o texto segue para sanção presidencial. O programa oferece recursos de capacitação profissional, além de vagas de trabalho em troca de pagamentos de bolsas. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações. Sobre o censo de 2022, aumento de vagas para contratação temporária com abertura de novos processos seletivos pelo IBGE. Considerando os dois processos seletivos em aberto, o IBGE está ofertando no todo 353 vagas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos, sendo 8 horas diárias.
e as contratações terão duração de até 5 meses. Outro destaque é que o governo federal amplia subsídios para beneficiários do programa Casa Verde e Amarela em até 21,4%. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, a ampliação do subsídio tem como objetivo facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de moradias entregues. A medida entra em vigor no início do mês de junho e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. E também temos em destaque que Zezinho Albuquerque desiste da pré-candidatura e defende o nome de Isolda Sela. É natural que ela seja candidata. Como o blog do Edson Silva havia adiantado, o parlamentar que tinha se colocado como pré-candidato ao governo do estado enfraqueceu a musculatura após o resultado da chamada janela partidária, quando seu partido perdeu espaços no legislativo estadual. E daqui a pouco mostraremos um pouco da sua fala. Agora, com os destaques dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre terceira via. Empresários e economistas articulam ações para impulsionar a senadora Simone Tebet. Descontentes com a polarização entre Lula e Bolsonaro, grupo que inclui também líderes sociais, artísticos e indígenas, manifesta apoio à senadora do MDB. Sobre mudança de regras, uma coluna de Adriana Fernandes fala sobre com teto no ICMS, o Congresso Nacional deixará herança maldita. Sobre as eleições 2022, também outra coluna fala sobre o desequilíbrio entre os poderes da República que desafia Lula e Bolsonaro. Agora, com os destaques do Globo, a principal manchete é uma coluna de Malu Gaspar. Decreto de Bolsonaro pode atrasar mudanças que o governo quer fazer na Petrobras. Texto pode fazer com que as alterações na empresa levem mais de 45 dias e sejam efetivadas no final do mês de agosto. Sobre as eleições em São Paulo, existe euforia após período difícil, diz Fernando Haddad sobre aposta em vitória de Lula. E também temos em destaque a coluna de Bela Megali. Fala quem convenceu o presidente Jair Bolsonaro a aceitar reunião com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre o Rio de Janeiro, moradores que relatam morte a facadas e casas invadidas por PMs em ação na Vila Cruzeiro. E sobre as eleições de outubro, Ciro, Tebet e Bivar se fragilizam com partidos fragmentados e palanques dissidentes, como já mencionado aqui. Muito bem. O parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no processo que questiona o indulto ou a graça, como se queira entender, concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado à prisão por pouco mais de 8 anos, por decisão do Supremo Tribunal Federal, e a perda do mandato de deputado federal, combinada com a inelegibilidade por 8 anos, além de uma multa pecuniária. Para o Procurador da República, o indulto, tudo bem, é um ato discricionário do presidente da República, mas o benefício só alcança a condenação criminal quanto à prisão, não alcança a pena da perda do mandato e da inelegibilidade. Assim, com o entendimento da Procuradoria da República, fica mais fácil a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a decisão anterior, reconhecendo a competência discricionária do presidente de conceder o indulto ao deputado, como poderia ser a qualquer uma outra pessoa. O deputado Zezinho Albuquerque, hoje no Progressistas, fez ontem um pronunciamento na Assembleia Legislativa
como já foi referido aqui pela Letícia, destacando as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva, ele defendeu a candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. Antes, Zezinho mantinha o seu nome como um dos pré-candidatos ao governo do Estado. Nos últimos dias, ele teve em mais de uma oportunidade com a governadora Isolda Sela, acompanhado de prefeitos que formam a sua base política, inclusive a filha Aline, que é prefeita do município de Massapê. Vamos ouvir o que disse Zezinho Albuquerque. E tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas esse caminho nós não podemos deixar de colocar no comando desse projeto, mesmo tendo à frente o CID, que é uma referência nacional pela sua maneira de trabalhar, como trata as pessoas, como se preocupa com o Estado do Ceará, nós temos que ter no comando uma pessoa que conheça o interior, conheça as cidades e que é comprometida com aquilo que eu comecei minhas palavras com a educação mais do que tudo. E aí eu comecei a ver meu irmão, minha irmã, Osmar Baquite, minha irmã Augusta, eu comecei a ver e olhava e dizia assim, não, alguns diziam, a governadora Isolda, será que dá certo? Ela é tão assim, mas não precisa dar murro em ninguém, não precisa gritar ninguém para ser um bom governador, para também liderar todos os cearenses. O que precisa são de ações e de uma equipe maravilhosa, porque o Ceará, é como eu disse, o povo do Ceará está acima de todos nós. E comecei a ver o trabalho da governadora Isolda. E vi a simplicidade com que as coisas estão acontecendo. Então eu disse, ela é maravilhosa. E é isso que está acontecendo onde a governadora Isolda anda, com quem é recebido. Eu agora mesmo fui recebido com alguns companheiros, prefeitos, preocupados com sua administração em suas cidades, e saíram encantados com a maneira com que foram tratados pela Isolda. Então, a nossa governadora tem o direito a uma reeleição, passar mais 4 anos lá. Não sei se é o desejo da governadora Isolda, de passar mais 4 anos no palácio. É natural que ela seja a candidata. Bom, esse é o posicionamento do deputado Zezinho Albuquerque. O deputado estadual Renato Roseno, da tribuna da Assembleia Legislativa, ontem protestou contra a PEC, proposta de emenda constitucional, que autoriza a universidade pública a cobrar mensalidades de alunos. Aliás, como dissemos aqui ontem também, neste mesmo espaço, o tema cobrança de mensalidades por universidades públicas demandará uma ampla discussão no país. Vamos ouvir o que disse o deputado Renato Roseno. Retirar a gratuidade, porque na prática é isso. Veja, e aqui me permita fazer a análise do texto. O texto diz, devem cobrar mensalidade. Esse é o primeiro comando. Aí, excetuam-se, aí geram uma exceção. A regra deixa de ser a gratuidade e passa a ser a cobrança. A regra deixa de ser a gratuidade e passa a ser a cobrança. Isso teria um impacto, ainda bem que isso foi retirado da CCJ, mas não foi em definitivo. Isso teria um impacto gigantesco no Brasil e em especial no Nordeste brasileiro, onde concentram-se os estudantes de ensino médio com perfil socioeconômico, né, mais pauperizado e cuja possibilidade de ensino superior, sobretudo no semiárido, sobretudo em alguns lugares em que há campi de universidades públicas,
só se dá pela via do acesso à universidade pública. Não tem financiamento privado. Não tem financiamento privado. Portanto, eu queria aqui me somar às milhares de vozes das universidades públicas, do Andes, né, de um grande conjunto de especialistas, de parlamentares, que se rebelaram contra esta manobra, que sorrateiramente tentou pautar na CCJ da Câmara esta PEC, repito, do general Peternelli, que quer obrigar, ou seja, o comando, eu vou repetir isso, o comando passa a ser as instituições públicas de ensino superior devem cobrar. Bom, os deputados federais aprovaram ontem, no fim do dia, um projeto de lei que mexe com a cobrança de ICMS pelos estados brasileiros. O projeto de lei considera produtos essenciais, combustíveis, energia, comunicações e outros, e, em sendo produtos essenciais, deverão ter uma alíquota de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de 17%. Aliás, na matéria que está publicada no nosso blog, ainda ontem à noite, tem um quadro mostrando os índices de ICMS de todos os estados brasileiros com relação à conta de luz. O Ceará cobra 27%. Muito bem. Esta matéria, polêmica, os deputados sofreram muitas pressões dos governadores, mas, assim mesmo, aprovaram porque a pressão do Executivo Federal deve ter sido maior. E eles alegam também, e é verdade, que o Senado, que vai examinar esta matéria, depois da aprovação da Câmara, a matéria vai para o Senado. Do mesmo modo, se uma matéria é aprovada no Senado, vai para a Câmara. Bom, no Senado, há, então, a expectativa dos governadores de travar esta matéria relacionada às alíquotas do ICMS para combustível, energia e comunicações, que são as alíquotas mais caras cobradas pelos estados. O ICMS, repetindo, porque já dissemos várias vezes, é o imposto base de cada um dos estados brasileiros, porque o outro, o Fundo de Participação, é a distribuição que faz o governo federal da arrecadação dos outros impostos que o próprio governo federal arrecada. Portanto, os estados não têm o domínio da arrecadação e nem o poder de alterar as alíquotas. Agora, eles sofrerão, em sendo aprovado no Senado e sancionada pelo presidente, eles terão uma queda relativamente grande na arrecadação do ICMS. Há uma saída que seria uma ajuda do governo federal se a queda de arrecadação superasse os 5% da arrecadação total dos estados. Mas isso não convence a eles, governadores. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias do nosso blog que são atualizadas diariamente, apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!